Obrigado, Murilo. Boa noite para todos. Que bom que a gente pode estar aqui mais uma quinta-feira, não é? Essa véspera de feriado. Eu sei que muitas pessoas já viajaram, né? Nós não temos aí tantas pessoas aqui hoje como normalmente temos, mas é muito bom ter todos aqui hoje para continuarmos estudando sobre os milagres de Jesus e aplicando esses milagres na nossa vida hoje. Muito bom isso. Né? Eu vou pedir ao nosso irmão Pedro, lá de Itarema, no Ceará, que possa nos dirigir numa oração para começarmos o nosso estudo. Pode ser, Pedro? Ok, então vamos orar. Oramos. Querido Deus, amado Pai, Senhor da Glória, nós te oramos, nós te enaltecemos, nós rendemos graça e louvores a Ti, Deus. Nós te adoramos na beleza da Sua santidade. E o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e podemos confiar em Ti, que Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro. Nos momentos difíceis de angústia e tribulação, o Senhor está conosco, para nos ajudar, para nos proteger, nos guardar e nos defender. Confiamos, Deus, na potente mão forte e poderosa do Senhor. E nesse momento, Pai, queremos te agradecer pela vida do irmão Mala, que tem se dedicado, Deus, trazer esses estudos para nós. A Deus, que tu possa estar usando como sempre tem usado, Deus, para que assim nós aprendemos, através do teu servo, a tua poderosa palavra. E nós que somos ouvintes, Deus, que nós possamos estar atentos, obedientes, Senhor, em ouvir a tua palavra para aprender de ti. Pois é em nome de Jesus que nós oramos, nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. 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 Muito obrigado, Pedro. Vamos lá, então. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Com licença, boa noite, pessoal. Entrei atrasada. Oi, Rosângela. Boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, seja bem-vinda. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Nós vamos ver um milagre aqui que somente o Evangelho de Marcos conta. Interessante, né? Porque normalmente a gente vê o Mateus, Marcos e Lucas contando o mesmo milagre. João tem alguns milagres que só ele conta, mas Marcos, né, contar somente este milagre não é muito comum. E esse aqui nós vamos ver, então, um milagre em Marcos, capítulo 8, que somente o evangelista, né, Marcos, conta para nós. Tá? Versículos 22 a 26. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Esse milagre, ele acontece logo depois da segunda multiplicação dos pães. Nós já falamos um pouco sobre a primeira multiplicação dos pães. Não vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães, mas esse milagre acontece logo depois da segunda multiplicação dos pães. Não, para Quem pode tirar ler? a multiplicação do corpo, para não ficar aparecendo direto as mensagens. Posso ler? Só um minutinho, Danilo. Eu peço que você que está com o microfone aberto, se você puder, por favor, desligar ele, colocar ele no mudo, para que a gente possa ouvir bem a leitura. Tá? Muito obrigado. Vamos ler, então, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. A cura de um cego em Betsaida. Esse vai ser nosso tema hoje. Pode ler para a gente, Danilo? Sim, muito obrigado. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado.
depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Assim seja. Muito obrigado, Danilo. Então, esse é o milagre que nós vamos falar hoje e aplicar isso para as nossas vidas. Eu, como oftalmologista, eu fico abismado com esses milagres, principalmente de curas de pessoas cegas. Lógico que todos os milagres de Jesus são fantásticos, mas esses aqui, para mim, tem algo bem de pessoal, Os milagres aonde Jesus cura pessoas cegas. Interessante que quando nós estudamos os milagres de Jesus, os milagres de cura, nós vemos que todos os milagres são instantâneos, Eles são completos. Este milagre que nós vamos falar hoje é uma pequena exceção, porque parece, pelo texto, que a visão daquele homem foi restaurada, vamos dizer assim, em 2 tempos, Ele começa um pouquinho e depois ele volta a enxergar. Então, é um pouquinho diferente dos outros milagres de Jesus, que são instantâneos. Outra curiosidade é que nenhuma das curas de cego no Novo Testamento, e eu contei aqui pelo menos 7, nós temos pelo menos 7 curas de pessoas cegas, e nenhuma delas é igual. Nenhuma dessas curas de cegos são iguais. O nosso mestre, O nosso mestre Jesus, ele trata cada caso individualmente. Mesmo sendo cegos, ele vai tratar esses casos, esses milagres, de uma maneira individual. Nenhum deles são iguais. O tratamento que Jesus dava para as pessoas não era uma mera duplicação. Eu fiz assim, eu vou fazer igual para essa outra pessoa. Não. Sempre tinha um toque pessoal. Era alguma coisa individualizada que Jesus usava para curar essas pessoas. E aqui nós encontramos esse milagre somente no Evangelho de Marcos. E ele acontece, como nós falamos no início, logo depois da segunda multiplicação dos pães, aonde Jesus, então, vai dar comida para pelo menos 4.000 pessoas. Aquela primeira era pelo menos 5.000 pessoas, 5.000 homens, Aqui, essas são 4.000. E, de novo, se você se lembra o primeiro milagre de Jesus sobre a multiplicação dos pães, Jesus foi com seus discípulos para um lugar deserto, porque ele queria descansar. Mesma coisa aqui. Jesus queria um pouco de sossego. E ele, então, quer deixar este lugar, depois que ele fez a multiplicação, de novo, dos pães e dos peixes, ele quer descansar. E nós vamos entender esse milagre. Sérgio, você gostaria de falar algo? Gostaria. Pois não.
o que chama a atenção aqui, me chamou pelo menos, é que esse homem parece que ele fica cego. E Jesus recupera a visão dele agora. Porque ele falou árvores, que as pessoas pareciam árvores. Como é que ele ia saber como é que ele ia saber árvores se ele já não tivesse visto árvores? Né? Muito bem visto aí, Sérgio. Eu concordo com você, sim. Tudo indica que este homem não nasceu cego, né? Jesus curou pessoas que nasceram cegas. Tudo indica que este homem ficou cego por alguma razão, porque nós vamos ver depois aqui no nosso texto de novo que ele reconheceu pessoas como árvores andando, né? Então, com certeza ele já deveria ter uma noção do que era uma árvore. Então, você tem razão, Sérgio. Provavelmente este homem não era um cego de nascença, como outras curas que Jesus fez. Este homem ficou cego por alguma razão. Muito bom, Sérgio. Agora, lembra que Jesus havia acabado de fazer aquela segunda multiplicação dos pães, e ele vai em direção a esta cidade chamada Betsaida, onde havia acontecido, se você se lembra, a primeira multiplicação dos pães. Mesma cidade, Betsaida. Agora Jesus fez a segunda multiplicação num outro lugar, e eles estão indo em direção a Betsaida. E se você lembra do contexto deste milagre, logo depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus começa a conversar com os seus discípulos e vê os seus discípulos conversando. Se você se lembra aqui, olha o versículo 14 do capítulo 8. Os discípulos haviam esquecido de trazer pão. Lembra? Eles estão num barco e vão em direção a Betsaida. E no caminho, eles se lembram que não haviam trazido pão para a viagem. E eles começam, então, a conversar. E a gente não sabe por quê, né? Se um estava acusando o outro, às vezes um deles, ou dois, ou três, eram encarregados, né, de comida. A gente não sabe dessa conversa. Mas Jesus fala para eles, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, né? E eles, então, estão pensando que Jesus sabe que eles não trouxeram pão. Por isso, essa conversa. E talvez eles, então, necessitam entrar na cidade de Betsaida para comprar pão. A gente não sabe, né? Estamos imaginando. Mas eles não tinham pão, começam a discutir por isso, e vão em direção à cidade de Betsaida, talvez até com a intenção de comprar alimento, comprar pão. E aí que Jesus encontra o cego da nossa história, não é? O cego é trazido para Jesus por algumas pessoas. O versículo 22, né? Algumas pessoas trazem esse cego até Jesus. Interessante notar que esse cego, ele tinha algumas pessoas que o ajudavam, talvez os seus guias, mas, no versículo 23, Jesus é quem pega o cego pela mão e conduz o cego para fora do povoado, para fora de Betsaida. Eu acho interessante isso, porque ele tinha aquelas pessoas que o ajudavam, mas o próprio Senhor Jesus pega na mão deste cego e conduz o cego para fora do povoado. E eu fico pensando que talvez Jesus estivesse querendo mostrar para aquele cego
que ele queria dar uma atenção pessoal para aquele homem. Imagina você naquela história, né? Sendo levado pela sua mão pelo Mestre Jesus. Como é que isso não te faria sentir, né? Uma pessoa especial, né? Uma pessoa aonde Jesus queria dar uma atenção especial. E o texto nos ensina, no versículo 23, que ele leva este cego para fora do povoado, para fora daquela cidade que a gente chama de Betsaida. Por que será, hein? Quais são as suas ideias aí do porquê que Jesus, então, não entra dentro do povoado, como era a intenção dele, dos seus discípulos, mas ele pega este cego e leva o cego para fora do povoado. Por que será que Jesus fez isso? Eu tenho algumas ideias aqui, mas eu gostaria de ouvir vocês falando aí. Evitar a publicidade. Esdras e depois a Adriana, então. Pois não, Esdras? Acho que ele evitar publicidade, sabe? Evitar publicidade. Ah, sim, né, Esdras? Faz muito sentido, né? Evitar Lembra, tumulto. Jesus algumas vezes, tumulto, né? Falava para as pessoas, né? Olha, eu vou curar você, mas você não conta para ninguém. Como se isso fosse possível, né? A gente receber uma cura física e não contar para ninguém. Mas talvez por isso, né? Para evitar publicidade, tumulto. Obrigado, Esdras. Adriana? Eu estava pensando no mesmo sentido, tendo em mente que você falou que Jesus realmente queria descanso, queria se retirar um pouco, se ele faz uma cura no meio da cidade, ia fazer fila, porque gente doente nunca falta. Né? E as pessoas iam, na sua maioria, atrás de Jesus por causa dos milagres. Sim. Né? Então, era mais ou menos a mesmo ponto de vista. Muito obrigado, tá ótimo. Obrigado, Adriana. Só um minutinho. Regina, só um segundinho, já passo para você, mas tinha algumas pessoas aí que levantaram as mãos. Acho que a Juraci, depois a Rosângela. A minha ideia é mais ou menos o que a irmã falou. Ele não queria ser visto pela multidão, né? Sim. Que não fosse comentado, porque ele precisava descansar também. Sim. Obrigada. Obrigado, Juraci. Ótimo ponto. Tá? Acho que está bem dentro aqui, sim. Rosângela, pois não? Oi, então, no Milagre dos Pães, Cristo atentou de que só tinha pessoas que não estavam com o coração tão puro, só interessado nos milagres, não estava abrindo verdadeiramente o coração. Essas pessoas estavam ali em Betsaida. Tanto que ele fala, ele não deixa que o cego volte e mostre o milagre para a aldeia. Ele disse, vai, não entre mais na aldeia. Ele não queria mais despertar aquelas pessoas interessadas só. Ele precisava descansar e já sabia o coração de cada um que estava ali, né? Ele sabia como vinham para cima dele, mas só pelos milagres. Isso mesmo. Obrigado, Rosângela. Muito bom. Regina, vamos deixar mais um falar e aí vamos um pouquinho para frente. Pois não, Regina? Oi, Alan. Eu tenho uma Bíblia de estudo e ela tem algumas explicações depois de cada pedacinho, né? E aqui está dizendo, Jesus já tinha lançado uma maldição sobre essa cidade por causa da sua recusa de se arrepender. Ele não operava nenhum milagre dentro dessas fronteiras. Está em Mateus 11, 21, explicando que eu acredito, eu estou lendo aqui Mateus 11, 21, e lá fala sobre essa cidade, falando que foram feitas maravilhas, foram feitos a eles, mas muitos não teriam se arrependido com pano de saco e com cinzas. Está dizendo que eles não se arrependeram, apesar de ter visto muitos milagres, então ele não operava mais nenhum milagre nessa cidade. Seria isso?
Também, Regina, ótimo, muito bom. Você lembrou bem, né? Lembrou muito bem esse fato aí pode ser uma das razões mesmo, né? Porque Jesus levou aquele homem para fora daquele povoado. Obrigado por lembrar isso. Vamos deixar o Pedro falar bem rapidinho, Pedro, e aí vamos para frente. O que você pensa aí disso, Pedro? O que eu vejo também é uma coisa muito interessante, que deixa entender no versículo 26 que esse homem não era dessa cidade. É porque no versículo diz né, que ele vai embora para sua casa e nem mesmo entre nesta aldeia. Muito bom, Pedro. O Pedro pescou uma coisa ali muito interessante que eu quero voltar para essa ideia do Pedro no finalzinho do nosso estudo. Eu também penso que aquele cego não era de Betsaida, não, mas eu quero falar isso aí mais no finalzinho. Obrigado, Pedro, e obrigado a todos que falaram. Eu tenho aqui três ideias, e bate muito com o que todo mundo falou, do porquê Jesus retira este homem do povoado e leva ele para fora. A primeira é essa ideia, né, que Jesus não queria que uma multidão de pessoas viesse ao seu encontro só para ver uma cura. Foi isso que vocês falaram, né? Ele não queria publicidade, tumulto, ele estava cansado. E ele não queria que as pessoas viessem só por causa de curas. A segunda ideia, talvez para este cego, não é? Para que ele se sentisse um pouco mais tranquilo, estava um pouquinho mais isolado, né? Só ele com Jesus e talvez poucas pessoas ali em volta dele, e talvez o cego pudesse ficar mais concentrado naquilo que Jesus iria fazer com ele. E a terceira ideia foi aquilo que a Regina falou, não é? A cidade de Betsaida já havia sido julgada por Jesus por sua falta de fé. Lá em Mateus capítulo 11, aquela passagem que a Regina falou. E Jesus não queria dar nenhuma mais evidência do seu poder milagroso para as pessoas daquela cidade. Tá? Então, algumas razões aí do porquê que Jesus leva este cego para fora do povoado. Muito obrigado aí, o que vocês falaram está perfeito, muito bom. Agora, vamos pensar um pouquinho no milagre. Se nós continuarmos lendo o versículo 23, interessante esta ideia, e Jesus usa um pouco dessa mesma substância em outros milagres de cegueira. Tá? Jesus vai usar a saliva. Olha que interessante, né? Jesus vai usar a saliva. Por que será a saliva, hein? Você já pensou nisso quando você leu este milagre? Jesus não tinha o poder de falar: recupera a sua visão já, sem tocar naquele homem? Com certeza que tinha, né? Por que será que Jesus usa a saliva? Lembra lá em João capítulo 9, numa outra cura de cegueira, quando Jesus cura aquele cego de nascença, ele usa saliva também, naquela mesma situação. E aqui em Marcos 8, ele vai usar a saliva de novo. Alguém tem alguma ideia, gostaria de falar um pouco? Por que será que Jesus faz isso? Talvez como auxílio da fé, né? Explica melhor aí, Pedro, o que você está querendo dizer com esse auxílio? É porque muitas vezes a saliva é contida em algumas colocações de hoje, nas denominações, como medicamento, um remédio. E Jesus, então, não fez aquilo, mostrando para ele,
para ele acreditar nele, né? E dando um pouco de fé na crença dele em Cristo. Ok, ok, obrigado, Pedro, muito bom. Alguém mais? Eu acho que ele, pensando, apesar de, como ele é cego de tato, entendeu? Do tato. No tato, Esdras. Olha que interessante a ideia do Esdras, né? Aquele homem não estava conseguindo ver, não é? O que Jesus estava fazendo. Talvez para que ele entendesse que alguma coisa estava sendo feita nos seus olhos. Uma boa ideia, Esdras. Muito bom, né? Diferente de, por exemplo, de um paralítico, né, que está conseguindo ver Jesus. Esse era cego. Alguém mais queria falar? Acho que tinha mais alguém. Juraci? Oi, Jura. Normalmente, né, nós seres humanos, a nossa fé é tão pequena que nós precisamos ver algo para crer. Uhum. Sentir, Continua né? E ver. Sim, Continua assim hoje. sim. Nós precisamos ver alguma coisa material, enfim, porque a nossa fé é muito pequena. Então, Sim. Jesus usou a saliva para que o homem pudesse crer que Uhum. Jesus estava fazendo algo, né? Sim, sim. Para ele ter uma fé mais consistente, né? Uhum. Muito obrigado, Juraci. Sim, olha, excelentes ideias. Muito bom. Excelentes ideias. Ô, Alan, Ah, deixa eu só falar uma coisinha. oi, Parece que Regina. em Marcos também 33 tem que ele curou uma pessoa que era surda também cuspindo, né? Marcos, Sim. 30, Marcos 33. Isso mesmo, né? Então, ele usou Interessante, novamente. interessante você falar isso, porque esse outro milagre aqui no capítulo 8 de Marcos também, onde ele vai curar uma pessoa surda, é somente o Evangelho de Marcos que conta essa história, né? E eu quero dar uma sugestão aqui do porquê Marcos coloca o milagre da surdez e o milagre da cegueira muito próximos aqui, tá? Vamos pensar um pouquinho nisso, mas você tem razão, Regina. Lá ele também usou isso, né? Obrigado por lembrar isso aqui, tá? Vamos falar um Uau! pouquinho sobre a saliva. Oi, Rosângela. Mas o interessante é que também eles rogavam que Jesus só o tocasse. Imagina, então, Uhum, o milagre de Cristo na vida da gente qualquer coisa que vinha de Cristo é grandioso. Ele só uhum. queria que tocasse. Imagine a saliva faz um milagre muito, né, maior. Ele só queria tocar. É muito lindo Sim, isso. obrigado, Rosângela. Muito, muito bom. Vamos pensar um pouquinho, então, nesse uso da saliva, né? Acredito eu, e vocês falaram isso também, que era para mostrar para este cego que alguma coisa estava sendo feita para ele. Lembra? Ele era cego, ele não podia ver, né? Então, alguma coisa estava sendo feita para ele. Interessante, eu achei isto aqui, e achei interessante trazer aqui nesse estudo desse cego. O povo egípcio, com todas as suas tradições e todas as suas superstições e todo a sua grande gama de deuses, né? O povo egípcio acreditava que a saliva era um remédio valioso para a cegueira. Olha que interessante isso. Bem antes dessa época aqui de Jesus. O povo egípcio acreditava nisso. Existe até um relato
na cidade de Alexandria, lá no Egito, de um príncipe, né? Um filho de um faraó, que colocou saliva nos olhos de um cego. Agora, com certeza, né? Como a Rosângela bem falou. Irmão, tu travou em relato. Parou aí? Tu travou a tua imagem e não falou mais nada. Aqui está normal. Aqui está normal. Tá. Talvez aí para você Tá só, normal Sérgio. também. Tá bom. Obrigado aí, mas obrigado. Vocês me avisam aí se Tá normal. Tá. Com certeza, a saliva não tem poder nenhum de cura. Nenhum. Eu já vi gente, quando, por exemplo, a lente de contato está meio incomodando, eu espero que você não faça isso, hein? Mas eu já vi gente tirar a lente de contato, colocar na boca, limpar com a saliva e depois colocar de novo no olho. Espero que você não faça isso, tá? A saliva não tem poder nenhum de limpar, de esterilizar, de curar. Não tem, tá? Acredito que a saliva foi usada neste caso para mostrar para o cego que algo estava sendo feito, mas principalmente para remover talvez a sujeira e a secreção, vamos dizer assim, que estava nos olhos do cego, para que ele pudesse, então, enxergar quando o milagre fosse feito, né? Tinha que ter alguma maneira de limpar aqueles olhos, talvez os olhos deles estivessem cheios de poeira. Vamos lembrar que, naquela época, as ruas eram todas feitas de terra, né? Tinha poeira por tudo quanto é lado, sujeira. Imagina uma pessoa cega. Ela não consegue limpar muito bem o seu rosto, ela não consegue ver, né? Então, provavelmente, o seu rosto, os seus olhos, deveriam estar sujos de terra. Talvez secreção no meio dos olhos do cego. E acredito eu que Jesus usou, então, aquilo que ele tinha para poder limpar os olhos do cego e para que o cego entendesse que alguma coisa estava sendo feita no seu corpo. Mas não que a saliva tinha poder de curar, foi a saliva, não foi Jesus, de maneira nenhuma, né? Jesus podia simplesmente ter falado. Mas ele queria mostrar para aquele cego que algo estava sendo feito no corpo dele. E o Sérgio falou uma coisa muito interessante, o Sérgio entendeu muito bem aqui. O fato daquele homem, daquele cego, reconhecer e comparar pessoas e árvores, como ele faz aqui no versículo 24, nos mostra que a visão dele estava sendo restabelecida no sentido de que ele tinha visão antes, mas alguma coisa na vida dele causou esta cegueira, não foi algo de nascença, porque senão ele não saberia, né, fazer essa comparação entre uma árvore e uma pessoa. Na mente dele, ele já tinha gravado como é que era uma árvore, como é que era uma pessoa, então ele já tinha visão antes. Mas algo fez com que ele ficasse cego. A cegueira adquirida era uma coisa muito comum naquela parte do mundo. As pessoas ficavam cegas, provavelmente por algum tipo de infecção,
e por catarata. A gente sabe o que é isso, né? Não estou falando lá das cataratas do Iguaçu, né? Estou falando de algo que acontece no olho, tá? Catarata. E olha, aqui no nosso país, não precisa ir muito longe, não. A maior causa de cegueira adquirida, não de nascença, mas adquirida, é catarata. E é algo tão fácil de ser restabelecida esta visão. Provavelmente aquele homem ou tinha uma catarata muito forte, muito grande, ou algum tipo de infecção. Porque ele já sabia reconhecer e tentar diferenciar um ser humano de uma árvore. Então, é bem interessante esse milagre, né? Tem coisas aí muito diferentes dos outros milagres. A maior diferença que eu vejo aqui neste milagre e de todos os outros que Jesus fez de cura, ou cegueira, ou surdez, ou paralisia, né, de cura física, a maior diferença que eu vejo aqui neste milagre é o caráter progressivo desta cura, e não aquela cura instantânea, como nós estamos acostumados a ver, né? Neste caso, houve uma progressão desta cura, né? Jesus, então, aplica a saliva pela primeira vez, pergunta para o cego, você está vendo alguma coisa? E ele responde, eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores. Aí Jesus, então, coloca as mãos sobre os olhos do homem, segunda vez, e aí ele começa a ver claramente. Então, existe uma progressão nesta cura, né? Não foi uma coisa instantânea, como a gente vê nas outras curas. O que você pensa que isto sugere? Por que será que esta cura foi desta maneira, né? Você consegue pensar em alguma coisa relacionada, talvez, com esta situação, o que está acontecendo aqui, para que essa cura fosse feita de uma maneira progressiva, em 2 etapas? Não era que Jesus não tinha poder de curar, não, né? Eu já ouvi gente ensinar assim. Nesse caso aqui, Jesus não teve tanto poder, ele teve que fazer isso 2 vezes. De maneira nenhuma é esta a razão, né? Jesus tinha todo o poder para curar ele instantaneamente. Mas por que ele faz isso de uma maneira progressiva? Tem 3 pessoas aqui com a mão levantada. Vamos dar primeiro lugar para esses aqui, depois quem quiser falar mais. Esdras. Alan. Fernando. Alan, eu acredito que uma das principais lições que a gente poderia tirar disso daí é que Jesus, ele sempre... A obra de Jesus é sempre completa. Mesmo embora possa demorar um pouco, mas a obra de Jesus ela vai ser sempre perfeita e completa na nossa vida. Então, eu acho que uma das principais lições que, assim, do meu ponto de vista, uma lição que a gente poderia tirar é que, mesmo embora ela tenha sido em 2 etapas, mas o milagre foi perfeito. A gente vive em um contexto que a gente quer tudo para agora. Eu costumo chamar de geração fast food. A gente quer tudo para ontem. E aí a gente vê que Jesus, em momentos diferentes, ele foi lá, tocou uma vez, tocou a segunda, mas no final o milagre ele foi completo e perfeito. Muito obrigado, Fernando. Excelente ideia aí do porquê que Jesus fez desta maneira. Muito bom. João. Lá em João 9, tem um relato lá, João 9,14,
os fariseus eles pegam um homem que foi curado, né? Que Jesus curou, ele era sábado, era um cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E nesse caso, Jesus não misturou terra, porque até para os discípulos dizia, olha, se alguém não crê em vocês, sacode até as calças de vocês, nem o pó não era para ter neles. Então, eu acredito sim, já que as pessoas não acreditavam, Jesus usou apenas a saliva, nem o pó da terra não usou. Sim, obrigado, João. Muito bom. Lembrou bem daquele milagre lá em João 9, né? Aquele era cego de nascença, né? Esse aqui não. Exatamente. Obrigado, João. Sérgio. A patroa. Pois não. Juraci? Eu acredito que a gente, quando ora ao Senhor e pede a cura de algum problema, né, de uma doença, a nossa fé talvez ainda seja pequena, né? A gente pede, a gente ora, mas ainda seja muito pequena. Talvez seja esse o motivo que Jesus fez em 2 tempos. E também para mostrar que não é na hora que nós queremos. Né? Nos dá uma lição, que nós podemos orar, pedir ao Senhor, mas nós temos que fazer a vontade dele, né? Esperar o momento que Deus acha que pode nos conceder aquela bênção, o que nós pedimos. Talvez Obrigado. Eu tiro essa lição para a minha vida. Obrigado, Juraci. Muito bem visto aí, né? Visto, né? Não queria fazer nenhum trocadilho com milagre aí, não, né? Falou muito bem aí, Juraci, né? É isso mesmo. Muito bom. A Rosângela, daí o Luiz ou a Nath, e eu vou um pouquinho para frente só por causa do nosso tempo, tá? Eu sei que tem muitas ideias e gostaria que todo mundo pudesse falar, né? Mas o nosso tempo é um pouquinho mais curto. Pois não, Rosângela? Então, é rapidinho. É exatamente o que o Fernando falou. Nós somos imediatistas. E a gente ora, acontece alguma coisa. O que Cristo sempre está, não é testando, não, mas fortalecendo a nossa fé. Com certeza aquele homem estava diante de um homem que fez um milagre de pães. Ele estava na cidade onde ele estava sabendo disso. E o homem vem, coloca a saliva e não funciona, vê só nuvens. Mas ele continuou crendo. Então, Cristo concluiu. Né? Então, independente do que venha, Cristo nos atender, que a gente continue crendo que ele é 100% perfeito, né? Então, eu acho que Deus está sempre fortalecendo a fé das pessoas. Muito obrigado, Rosângela. Muito bom ponto. Ótimo. Luiz? Está me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Bom, eu penso que Deus é soberano, né? Jesus mostrou que ele é soberano, ele faz na hora certa, da forma certa, do jeito dele, né? Então, você vê que essa variação de milagres, essa variação de forma de se curar, né? O tempo é instantâneo, ou em parcelamento. Deus é soberano, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Isso não é para criar dúvida, é justamente para criar mais fé ainda nele, né? E reverência e temor, porque ele faz da forma dele, no tempo dele, do jeito dele, no tempo com a palavra, com um toque, ou fazendo um lodo, né? E ele faz do jeito dele, da forma dele, no tempo dele. Então, isso para mim, ele me ensina que ele é o Deus soberano, que é ele que decide o que vai fazer, da forma que ele vai fazer. E nós é que temos que se submeter e ter mais fé ainda nele, né? Entendendo essas coisas, entendendo essa forma, né? Essa variação de forma de se curar, é uma demonstração clara do poder perfeito, do amor perfeito de Deus, do que ele pode fazer o que ele quer, na hora que ele quiser, da forma que ele quer. Então, nós temos só que confiar e se humilhar. Sim, obrigado, Luiz. Excelente. Estou vendo mais 2 mãos aqui, vou pedir, então, para a Beatriz e para a Regina
fazerem seus comentários bem rapidinho, e aí eu quero um pouquinho para frente, tá? Pois não, Beatriz? Então, Alan, eu concordo com cada fala de cada irmão, mas eu também penso que Jesus quer nos tocar, né? O desejo que ele tem de que a gente sinta a presença dele na nossa vida, né? Esse contato, né? O sentir, né? Então, eu vejo essa passagem também dessa forma, que Jesus mostrou essa proximidade, né? Ele quer fazer um milagre e que a gente sinta esse milagre, que esse milagre não saia da nossa mente, porque a gente tem a tendência de acontece, vai passando o tempo, a gente acaba esquecendo, mas ele quer ter esse contato diário, essa profundidade de estarmos próximos dele. Então, eu também vejo dessa forma. Ótimo, muito bom, Beatriz. Gostei dessa ideia que você deu aí, né? Muito bom. Regina? Oi, Alan, rapidinho também. Eu concordo também com o que falaram, mas eu ainda estou pensando naquele capítulo, aquele versículo que eu li, onde ele tinha falado que nessa cidade ele não ia mais profetizar e nem fazer nenhum milagre, porque as pessoas não se arrependeram dos seus pecados, enfim. Eu acho que ele tocou 2 vezes, porque talvez ele não quisesse mais, no caso, operar dentro desta cidade. Então, ele foi pela 2ª vez para poder estar validando isso, porque da primeira vez era uma coisa que ele já tinha prometido que ele não ia mais operar nenhum milagre lá, porque não tinha ninguém crendo nele, né? Eu acredito que seja isso também. Muito bom, excelente. Olha, muito obrigado. Vocês aí acrescentaram muito, enriqueceram algumas ideias que eu tinha. Muito bom. Eu quero dar aqui 3 sugestões que eu já ouvi e achei muito pertinentes com relação a por que este milagre ter, vamos dizer assim, essa progressão, né? Lembra? Não era porque Jesus não tinha poder. Com certeza, ele podia curar esse homem instantaneamente. Ele quer dar algumas lições aqui, acredito eu. A primeira que eu vejo, eu penso que ele está pensando na condição espiritual do cego. Lembra que o cego foi trazido a Jesus por alguns amigos. Talvez, o cego não quisesse ir por vontade própria. Talvez ele não tivesse tanta fé, né? Ele é levado pelos seus amigos. E Jesus notou essa condição espiritual deste homem, né? Ele viu que a sua fé precisava ser aumentada. Então, Jesus vai fortificando a fé daquele homem, né? Olha, o que você está vendo agora? Opa, já estou conseguindo ver mais, né? Mas ainda não está muito claro. E aí, sim, ele cura o homem por completo. Então, talvez pensando no homem, pode ser que a fé dele precisava ser aumentada. A segunda ideia, que eu achei bem interessante, é para impressionar aquele homem. Lembra? Ele tirou ele lá do povoado. Ele queria que aquele homem entendesse que alguma coisa estava sendo feita na sua visão. E ele queria que o homem ficasse pensando, né? E de uma maneira profunda naquilo que estava sendo feito no corpo dele. E a terceira razão, que eu acho a mais lógica, por causa do contexto, eu creio que Jesus está querendo dar uma lição para os seus discípulos. E talvez para você e para mim. Eu acredito que essa cura progressiva está simbolizando a lentidão dos discípulos em ter um crescimento espiritual. Olha, nós já estamos aqui mais de 2/3 do tempo de Jesus com estes homens. E eles ainda estavam discutindo entre eles, porque eles não tinham trazido pão na viagem.
E Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Eles não estavam entendendo ainda, eles estavam muito lentos no seu conhecimento e crescimento espiritual. Lembra que eu falei que aqui mesmo no Evangelho de Marcos, um pouquinho antes disso, Marcos vai mostrar, e somente Marcos, que Jesus cura um surdo. E agora, somente Marcos conta este milagre do cego. Eu creio que Jesus está querendo mostrar uma lição aqui. Eu entendo que a cegueira e a surdez espiritual que está sendo mostrada pelos discípulos de Jesus, na sua incompreensão, vai ser respondida agora com estas curas. Eu creio que Jesus está dizendo, olha, vocês estão espiritualmente surdos, vocês estão espiritualmente cegos. Deixa eu colocar aqui, né? O Espírito Santo inspirou Marcos, e provavelmente foi o apóstolo Pedro, né, quem trouxe essas histórias para Marcos, mas o Espírito Santo inspirando para dar uma lição para esses discípulos. Vocês estão surdos e cegos, espiritualmente falando. E da mesma maneira que aquele homem surdo teve a sua audição restabelecida, e agora este homem cego teve a sua visão restabelecida, estes discípulos lentamente estão tendo a sua surdez e a sua cegueira espiritual restabelecidas. Eu acho que, para mim, esse é o sentido do porquê Jesus fez desta maneira, tá? Querendo mostrar para os seus discípulos, vocês estão muito lentos em seu crescimento. Estou com vocês há mais de 2 anos e vocês não entenderam ainda. Vocês estão discutindo e estão achando que eu tô bravo com vocês no barco porque vocês esqueceram de trazer pão. Eu acabei de alimentar 4.000 homens. Vocês não entendem ainda, né? A cegueira espiritual dos discípulos. E Jesus está querendo, assim como aquele cego, aumentar, melhorar a fé dos seus discípulos. Tá? João, rapidinho aí para a gente fazer o nosso finalzinho. Está sem som, João. Hoje nós pregamos para os cegos, literalmente cegos, que João 14, 23, se ele amar Jesus como nós amamos e se ele fazer parte da igreja bíblica, Deus faz morada nele, não importa a cegueira, a alma dele é importante. Paulo nos dá um exemplo de que aquela doença, para ele não foi curada, mas nós sabemos que não precisamos ser curados para provar que Deus está em nós, mas a fé e a salvação da nossa alma é o mais importante. Muito obrigado, João. Olha, ideias aí maravilhosas que todo mundo... Deixa eu só dar um finalzinho, Alan. Oi, Sérgio. Eu posso falar só mais uma coisinha para te fazer o final? Se fosse bem rapidinho, pode, sim. Por favor. Jesus tira ele do povoado, Jesus tira ele do povoado, e Jesus parece que fica de costa para ele, né, quando tira ele. E parece que Jesus deixa ele com uma visão da rua. E daí ele olha e enxerga aquelas pessoas caminhando como pessoas, e como são bastantes, acreditamos que sejam várias caminhando, aí mistura-se com árvore. Parece que ele dá uma visão do povoado da rua. Sim, obrigado, Sérgio. Ótimo. Olha, todas as ideias aqui
são, creio eu, totalmente dentro do contexto, cabem muito bem aqui nessas razões, né? E é gostoso a gente ficar pensando, né? E encontrando lições para nós dentro desses milagres. É isso que eu estou querendo fazer, né? Aplicar esses milagres para nós hoje. Quero terminar com essa ideia. E eu quero que você saia daqui pensando nesta ideia que eu vou falar agora. Deixei isso para o finalzinho, exatamente para isso. No finalzinho do texto, versículo 26, Jesus manda este homem ir para sua casa e não entrar na aldeia. O Pedro viu muito bem isso no comentário que ele fez mais cedo, né? Provavelmente aquele cego não era de Betsaida, porque Jesus fala: não entre no povoado e vá para sua casa. Então, provavelmente ele não era de lá. E Jesus não quer que ele entre no povoado. A Regina já deu uma excelente ideia, lá em Mateus capítulo 11, que o povo de Betsaida era um povo com pouca ou nenhuma fé. Muitas coisas já haviam sido feitas em relação àquele povo, mas mesmo assim eles não tinham fé. E Jesus não quer que aquele homem vá para aquele povoado. Agora, eu quero dar uma segunda ideia do porquê. E eu quero que você pense nisso. Eu acredito que Jesus queria que aquele cego voltasse para sua casa e fosse uma testemunha às outras pessoas da sua cidade, da sua vila, do que Jesus havia feito com aquele homem. Seria algo visível, né? Para não usar um trocadilho de novo, né? Ele era cego, agora não era mais. Olha que testemunha que aquele homem poderia ser para os da sua família, para os do seu povoado. E a pergunta para você hoje à noite é esta: e você? E você? Jesus também um dia curou a sua cegueira espiritual. Um dia Jesus curou a sua cegueira espiritual. Você está sendo uma boa testemunha do que Jesus fez para você? Lembra um outro milagre que nós falamos sobre a cura daquele endemoninhado, Gerazeno, lembra? Ele queria ir com Jesus, e Jesus falou: não, você vai ficar aqui e você vai ser minha testemunha. Conte para todo mundo o que eu fiz para você. E nós sabemos que pouco tempo depois Jesus volta para aquela mesma região. E aquele povo que queria expulsar Jesus, porque ele tinha matado todos aqueles porcos, lembra? Agora o povo quer receber Jesus, porque aquele homem fez o seu trabalho, ele foi uma boa testemunha. Eu acredito que Jesus está pedindo a mesma coisa aqui para aquele cego. Volte para sua casa e seja uma testemunha do que eu fiz na sua vida. Posso lançar uma pergunta para ti, meu irmão? Só um minutinho, Sérgio. Deixa eu acabar esse pensamento aqui, daí com certeza você pode. E a pergunta que eu quero que você pense muito bem. E você? Jesus curou a sua cegueira espiritual. Jesus curou a minha cegueira espiritual. Você está sendo uma boa testemunha para Jesus? Na sua casa,
com a sua família, com o seu trabalho, com seus colegas. Jesus, você está sendo uma boa testemunha para Jesus? Sérgio, rapidinho, para a gente poder fazer a nossa oração final. A minha pergunta, irmão, o que aconteceria, fazer um oposto agora, né? O que aconteceria se o cego tivesse voltado pelo meio do povoado? Talvez fosse apedrejado? Pode ser, né? A gente não sabe. Lembra que aquela cidade não era uma cidade muito muito amiga de Jesus, não, né? As pessoas não tinham fé, não. Né? Uma boa pergunta, Sérgio. Mas Jesus manda ele de volta para a casa dele, acredito eu, para que ele pudesse ser uma boa testemunha do poder de Jesus. Uma cegueira, né, física curada. Para você e para mim, uma cegueira espiritual curada. Vamos ser boas testemunhas para Jesus, né? Vamos falar para todo mundo como Jesus tirou nossa cegueira espiritual. E agora nós estamos enxergando a verdade. Que Deus nos abençoe a sermos testemunhas para Jesus. Faço só uma perguntinha rápida. Oi, Pedro. Só uma perguntinha rápida. Qual o milagre relatado na Bíblia desta cidade? A gente sabe, pela primeira multiplicação dos pães, que aquela região, aquele local, ficava bem próximo de Betsaida. Tá? Mas dentro nenhum, né? Acredito que relatado não. Na Bíblia. Acredito que não. Que a gente saiba, né? Jesus fez muitos outros milagres e pode ter sido feito alguma coisa. Esses aqui que a gente sabe um pouco mais, que são aqueles que nós estamos falando, não. Tá? Obrigado. Muito bem. Alan. Oi, Ricardo. Pois não. Ontem nós tivemos um encontro agradabilíssimo. Marilúcia e Genildo almoçaram em nossa casa. Ela teve o primeiro atendimento e não só ela, mas uma irmã e um irmão também já ficou agendado para virem para Recife, para que tenha um acompanhamento multidisciplinar. Agradável. Rimos muito, foi muito agradável. Ela está aqui na telinha sorrindo. Foi muito bom. Agradeço as orações e continuemos. Que bom, Ricardo. Obrigado por nos contar isso, né? Nós temos orado pela Marilúcia, né? Pelos familiares. E muito obrigado. Deus está respondendo, né? Como ele sempre faz. Nosso Deus é um Deus tão bom, né? Muito bom. Vamos terminar com uma oração também, né?